E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tão bom mesmo? Bom, galera, igual prometido, né, eu já falei várias vezes aqui no canal, né, sobre alguns vídeos que eu tenho guardado sobre manutenções, tanto de câmbios de carros antigos, né, antigos assim, neocolecionáveis, né, década de 90, 80, até mesmo começo dos anos 2000, né, e eu falei pra vocês, prometi, né, que com o tempo eu ia soltando algumas coisas, né, eu encontrei dois vídeos do Fiat Marea 2.0, tanto a versão aspirada quanto o turbo, tá? Um vídeo da injeção eletrônica, de diagnóstico, procedimento de diagnóstico da injeção eletrônica, tá? E outro vídeo especial sobre a troca da correia dentada do Fiat Marea, tá? E como prometido, galera, eu vou soltar um vídeo hoje para vocês e um outro depois da manhã, tá? Então hoje eu vou soltar para vocês o vídeo da manutenção e diagnóstico da injeção eletrônica. Um vídeo um tanto longo, mas um vídeo que você, aí proprietário de Marea, que você mesmo gosta de colocar a mão na massa, fazer aí acontecer, vai se identificar, vai aprender, vai saber como fazer da forma correta, sem causar danos maiores. Muitas vezes a galera faz testes errados no motor, acaba danificando os sensores, até mesmo o módulo de injeção. Então eu vou soltar esse vídeo para vocês, tá bom? Espero que gostem. Já vai deixando um super like aqui no começo do vídeo, comenta, compartilha, peça se eu quero tal vídeo de tal carro, comenta aqui embaixo também. Se tiver alguma outra dúvida sobre alguma peça, algum carburador ou que seja algum outro carro, também deixa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreva, ativa o sininho, que ativando o sininho, tudo que chegar aqui, vou colocar aqui no canal, chega a notificação para vocês, ó, e seja membro com R$2,99. Então vou deixar o vídeo aí para vocês. Sou movido a gasolina aditivada, sou um louco forasteiro à procura do amor. Bem-vindo a mais um videocarro. Neste vídeo mostraremos como funciona o sistema de injeção eletrônica da Bosch M2-10-4, que equipa os veículos Marea 2.0 de 5 cilindros fabricados pela Fiat Automóveis do Brasil. Para isto, a SET conta com uma equipe de profissionais qualificados a fim de que tudo sobre este sistema seja passado a você de forma completa e inteligente, contribuindo para o seu aprimoramento profissional. Em caso de dúvidas, consulte o nosso manual ou acesse o site www.mecanico.com.br e tenha um bom treinamento. Os veículos Marea, fabricados pela Fiat Automóveis a partir de 1997, são equipados com um sistema de injeção eletrônica M2-10-4, fabricado pela Bosch. Este sistema foi concebido para os motores 2.0 de 5 cilindros aspirados, podendo ser utilizado também nos motores turboalimentados. Além de ser econômico e ecológico, o M2-10-4 emite um índice de gases poluentes muito baixo e apresenta algumas características peculiares. É um sistema multiponto que atua de forma sequencial fasada. Seu funcionamento é autoadaptado ao envelhecimento dos componentes do sistema e do motor do veículo. Utiliza um variador de fase que altera o diagrama de abertura das válvulas de admissão em função das exigências feitas ao motor. Utiliza ignição estática, ou seja, não usa distribuidor de ignição convencional. Utiliza uma bobina para cada um dos cilindros do motor, que são acionadas pela central através de um módulo de potência. O sistema não emite código de falhas por lampejamento. Possui o sistema Recovery ou Go Home, que compensa possíveis falhas em seus sensores
utilizando valores médios pré-gravados na memória da central eletrônica até que o veículo possa chegar a uma oficina. Apesar de ser utilizado há bastante tempo no exterior, o motor de 5 cilindros representa uma inovação tecnológica no Brasil. No seu funcionamento, cada um dos cilindros efetuam o trabalho normal de 4 tempos. A energia gerada é acumulada normalmente no volante do motor, sem que outro cilindro absorva parte desta energia. Isto permite um melhor desempenho do motor, pois quando exigido, a elevação do seu giro acontece com maior rapidez. Olá, amigos! Neste vídeo veremos como funciona o sistema de injeção eletrônica M2-4 que equipa os veículos Maré 2.0 de 5 cilindros. Para mostrar o seu funcionamento, utilizaremos o motor 2.0 de 5 cilindros aspirado com variador de fase. É bom lembrar que este sistema pode ser utilizado também nos motores turboalimentados. Certos componentes necessitam de uma corrente maior para o seu funcionamento, não podendo ser alimentados pela central devido ao perigo de sobrecarga no circuito. Por isso, é necessário o uso de relés que, acionados pela central por uma corrente mais baixa, ligam terminais que liberam uma tensão direto da bateria para esses componentes. O sistema M2-4 possui 3 relés básicos que controlam a alimentação elétrica dos seus componentes. O relé principal, o relé da bomba de combustível e o relé do variador de fase. Alguns modelos não possuem o relé do variador de fase, para não acionar este componente. Com a ignição desligada, a bateria alimenta com polaridade positiva os contatos dos 3 relés e a bobina do relé principal. A central eletrônica recebe também, pelo mesmo circuito, a alimentação de sua memória reprogramável. Todo este circuito é protegido pelo fusível EFI de 30 amperes. Então, com a ignição desligada, estão energizadas com polaridade positiva os contatos dos 3 relés, a bobina do relé principal e a memória da central. A central possui seus aterramentos próprios. Quando a ignição é ligada, a central é acionada, aterrando a bobina do relé principal. Assim, com o positivo da bateria e o aterramento da central, o relé se arma. Armado, o relé libera corrente positiva para os injetores e outros componentes. Para a bobina do relé do variador de fase, para a central que executa seu trabalho e para o relé da bomba, que aterrado pela central, se arma acionando a bomba de combustível e a sonda lambda. Portanto, toda a energia positiva do sistema é liberada pelo relé principal sob o comando da central e protegido pelo fusível EFI de 30 amperes. O relé do variador de fase permanece com seu contato energizado pela bateria e sua bobina com polaridade positiva liberada pelo relé principal até ser acionado pelo comando da central. Cada relé possui 5 terminais. O terminal 30, que recebe energia para o contato. Os terminais 87A e 87B, que liberam energia depois do relé armado. E os terminais 85 e 86, que pertencem à bobina do relé. A central recebe pelo seu terminal 18 a energia para a sua memória. Tem o seu aterramento próprio. Aterra a bobina do relé da bomba pelo seu terminal 3. Aterra a bobina do relé principal pelo terminal 36. E aterra a bobina do relé do variador de fase pelo terminal 52. Recebe energia positiva do interruptor de ignição pelo terminal 27 e recebe energia do relé principal pelo terminal 37.
Em todo o circuito de acionamento, a última etapa é a ativação da bomba de combustível, que só acontecerá se todo o sistema estiver energizado, pois o relé principal só se arma se a central estiver energizada, e o relé da bomba só se arma se o relé principal estiver energizado. Uma das formas de saber se todo o sistema está funcionando é observar se a bomba de combustível funciona quando se liga a ignição. Localize os relés que se encontram no interior do veículo, sob o painel, do lado do passageiro, atrás do porta-luvas. Os fusíveis da sonda lambda e da bomba de combustível estão localizados sob os relés. O fusível de proteção geral do sistema EFI-1 está localizado em uma caixa plástica com tampa, situada no vão do motor ao lado do cilindro mestre de freio. Com a ignição desligada, retire os dois relés das suas bases. Com a ignição desligada, só estão energizados os terminais 30 dos dois relés e o terminal 86 do relé principal. Usando uma caneta de polaridade, verifique o terminal 30 do relé da bomba, terminal 30 do relé principal e o terminal 86 do relé principal. Caso não seja encontrada tensão, verifique o fusível EFI de 30 amperes que está localizado no vão do motor, ao lado direito, em uma caixa plástica, situada ao lado do depósito de fluido do freio. Se o fusível estiver em ordem, prossiga os testes. Caso contrário, encontre a avaria e faça os reparos necessários. Recoloque somente o relé principal em sua base. Ligue a ignição sem funcionar o veículo. Com esta ação, todo o sistema se arma e o relé da bomba é energizado com corrente positiva pelo terminal 86 e com corrente negativa pelo terminal 85. Se isto ocorreu, é porque o relé principal se armou, a central está alimentada e reagiu. Verifique com a caneta de polaridade se há corrente positiva no conector 86 e corrente negativa no terminal 85 da base do relé da bomba. O tempo de duração da corrente no terminal 85 deve ser de aproximadamente 2 segundos, pois sem o funcionamento do motor, o relé é desarmado pela central. Se isto ocorreu, é porque o relé principal se armou, a central está alimentada e reagiu. Caso contrário, desligue a ignição, remova o relé principal e faça o teste do relé. Com o relé fora do veículo e tendo à mão um ohmímetro, verifique se existe continuidade entre os terminais 85 e 86 do relé, que para isso deverá apresentar circuito fechado. Retire as pontas de provas dos dois terminais do relé. Ligue os dois fios com garras isoladas nos terminais 85 e 86 do relé, respectivamente. Ligue um dos cabos do ohmímetro no terminal 30 e o outro cabo no terminal 87A ou 87B do relé. O ohmímetro deverá indicar circuito aberto. Ligue cada um dos outros terminais dos fios de extensão em um dos bornes de uma bateria, que pode ser externa ou do veículo. Deve-se ouvir o relé se armar.
Porém, somente o ruído não indica que o circuito está fechado e que o relé está bom. O que nos traz essa certeza é o ohmímetro, que nessas condições deve indicar circuito fechado entre os terminais 30 e 87A ou 87B do relé. Se não forem encontrados os resultados indicados, substitua o relé. Se necessário, efetue o mesmo teste no outro relé. Os resultados deverão ser iguais. Se o relé passou no teste, localize a central eletrônica, que está situada sob o painel do veículo, do lado direito, atrás do porta-luvas. Use o ohmímetro para verificar a continuidade dos fios envolvidos no circuito, tendo como base o esquema elétrico contido no manual que acompanha esse vídeo. Com a ignição desligada, verifique com o ohmímetro a resistência entre os terminais 2, 14, 19, 24 e 42 do conector da central e um bom aterramento. O valor não poderá ser maior que 0,3 ohms. Se o valor for maior em algum ou em todos os terminais, examine os pontos de aterramento da central e sua fiação antes de continuar os testes. É importante lembrar que, sem estes testes iniciais, qualquer outro teste de áreas ou de componentes poderá ter um resultado falso. Você poderá errar no diagnóstico, chegando ao ponto de substituir peças desnecessariamente, sem obter o resultado esperado. Sempre que ocorrer alguma falha no sistema, a central detecta e grava o erro em sua memória. Neste momento, a lâmpada de diagnose se acende, indicando que o sistema está com problemas. Na manutenção, o mecânico somente poderá verificar os códigos de falhas através de um scanner. Localize o conector de diagnose junto à torre da suspensão dianteira direita. Conecte o scanner no conector de diagnose e em um ponto de alimentação, que pode ser o próprio acendedor de cigarros. Ligue o motor e siga os procedimentos indicados pelo fabricante do scanner. Efetue as correções necessárias utilizando-se das orientações deste vídeo e do manual que o acompanha. Depois das correções efetuadas, apague a memória de falhas da central através do scanner e faça nova verificação no sistema. Daqui a pouco a gente volta. Saiba agora um pouco mais sobre o site do mecânico. Se você tem dúvidas sobre este material, visite www.mecanico.com.br. Você terá suporte sobre esta e sobre outras fitas da série Videocarro, entrando na seção exclusiva do Cliente 7.
clique no menu Cliente 7, preencha alguns dados e logo após, clique em Suporte Videocarro, escolha uma fita de sua preferência e aproveite o suporte online da 7. Se ainda houver dúvidas, contate-nos clicando no item Fale Conosco, www.mecanico.com.br, o portal do mecânico. Este sistema apresenta uma estratégia diferenciada para o cálculo da massa de ar admitida, utilizando um debímetro, ou medidor do fluxo de massa de ar, que mede a velocidade do ar absorvido pelo motor. Este valor, juntamente com o valor da temperatura do ar admitido e a informação do sensor de posição da borboleta, possibilita à central fazer o cálculo da massa de ar absorvida pelo motor. O ar admitido passa primeiramente por um filtro. Em seguida, passa pelo debímetro e, finalmente, pela borboleta de aceleração. A troca do elemento do filtro de ar deve ser efetuada periodicamente, conforme a orientação do fabricante. Uma das diferenças deste sistema é a utilização de uma estratégia diferenciada para calcular a massa de ar admitida e a exigência do motor. Para entendermos melhor esta dinâmica de funcionamento, vamos relembrar como é calculada a massa de ar admitida em outros sistemas. Para calcular a massa de ar admitida em outros sistemas, a central se utiliza dos seguintes parâmetros: posição da borboleta, verificada pelo sensor de posição da borboleta. Temperatura do ar admitido, medida pelo sensor de temperatura do ar admitido. E depressão no coletor de admissão e pressão atmosférica, verificados pelo sensor de pressão absoluta, ou MAP. A diferença deste sistema está na utilização de um medidor do fluxo de massa de ar, ou debímetro. Portanto, o cálculo da massa de ar admitida neste sistema é feito com base nos seguintes dados: posição da borboleta, verificada pelo sensor de posição da borboleta. Temperatura do ar admitido, medida pelo sensor de temperatura do ar admitido. E fluxo de ar que entra no motor, verificado pelo debímetro. A opção pela utilização do debímetro atende a uma necessidade de respostas mais rápidas e precisas deste sistema, acompanhando a alta tecnologia aplicada neste motor. O debímetro é composto por um circuito eletrônico denominado de ponte de Wheatstone, ligado a um filme que funciona com uma resistência PTC, coeficiente de temperatura positiva, que varia sua resistência de forma diretamente proporcional à temperatura. Ao ligar a ignição, este filme é aquecido pela tensão da bateria a uma temperatura de 120 graus acima da temperatura ambiente. O fluxo do ar admitido modifica a temperatura deste filme, alterando sua resistência. A ponte de Wheatstone reage a esta alteração, enviando o valor de retorno à central. Quanto maior o fluxo do ar absorvido, menor será a temperatura do filme e menor será sua resistência. Quanto menor o fluxo do ar admitido, maior será a temperatura do filme e maior será sua resistência. O debímetro é energizado pelo seu terminal 3, com tensão positiva enviada pelo terminal 87A do relé principal. Seu aterramento é constante e acontece através do seu terminal 1.
Do terminal 30 da central, ele recebe em seu terminal 2 aterramento para o circuito eletrônico interno, ponte de Wheatstone. Pelo seu terminal 4, ele envia sua variação de tensão para a central, que a recebe pelo terminal 7. Localize o medidor de fluxo de massa de ar. Prepare o conector elétrico do medidor de fluxo de massa de ar para receber os terminais do multímetro usando alfinetes finos e longos, colocados nas partes traseiras dos terminais do conector. Ligue somente a ignição do veículo. Verifique com o voltímetro a tensão existente entre os terminais 1 e 3 do conector. Ele deverá apresentar um valor de tensão próximo ao valor da tensão da bateria. Faça o motor funcionar em marcha lenta e verifique a tensão entre os terminais 2 e 4 do conector. Ele deverá apresentar uma tensão entre 0,7 e 0,9 volts. Agora acelere o motor e verifique a tensão entre os mesmos terminais. A tensão deverá subir de forma proporcional à elevação de rotação do motor e pode chegar até a 5 volts com uma variação de mais ou menos 10%. Se isto não acontecer, o medidor de fluxo de ar precisa ser substituído. Neste último procedimento, não acelere demasiadamente o motor, pois é perigoso aumentar sua rotação até o limite com o motor sem carga. Basta verificar se a tensão do medidor do fluxo de massa de ar aumenta, acompanhando a elevação da rotação do motor. O medidor do fluxo de massa de ar é uma peça delicada que não pode ser limpa. Caso seja necessário, ela deverá ser substituída. Lembre-se que o teste deste componente pode ser feito de forma mais eficaz através de um scanner. O sensor de temperatura do ar admitido é composto por um sensor NTC, que a cada milésimo de segundo varia sua resistência de forma inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. A tensão modificada por esta resistência retorna à central, informando a temperatura do ar admitido. O sensor recebe aterramento pelo terminal 30 da central e envia o sinal de retorno para o terminal 54 da central. Com um ohmímetro, meça a resistência entre os terminais que tenham comunicação com os terminais 54 e 30 do conector da central, cujo conector deverá estar desconectado. O valor demonstrado no ohmímetro é equivalente à temperatura a que o sensor está exposto e devem estar bem próximos aos da tabela existente em nosso manual. Esta atitude pode ajudar a identificar um defeito de fiação do chicote elétrico do sensor de temperatura do ar admitido, que está localizado entre o medidor de fluxo de massa de ar e o corpo de borboleta. O
O sensor de posição da borboleta, que é ligado ao eixo da borboleta de aceleração, é um potenciômetro, isto é, um resistor variável. Este sensor recebe uma tensão constante da central e a modifica por ação da sua resistência, retornando à central o valor que possibilita a definição da posição da borboleta de aceleração. Quando a sua resistência está baixa, a tensão de retorno é alta, indicando a posição de borboleta aberta. Quando a sua resistência é alta, a tensão de retorno é baixa, indicando a posição de borboleta fechada. A central eletrônica envia um valor de referência de 5 volts ao sensor através do terminal 12. Seu aterramento é feito pelo terminal 30. O valor de retorno à central é enviado pelo terminal 53. Com a ignição ligada, retire o conector do sensor e verifique sua alimentação constante, medindo no conector do sensor, com o auxílio de um voltímetro, se estão chegando 5 volts, mais ou menos 10%, dos terminais 30 e 12 da central. Para verificar a reação do sensor, ligue seu conector elétrico e meça a tensão entre os terminais 30 e 53 com a borboleta totalmente fechada. O valor deve estar entre 0,4 e 1,2 volts. Faça a borboleta abrir totalmente. Meça a tensão entre os terminais 30 e 53. O valor encontrado deve estar entre 3,9 e 4,8 volts. Faça a borboleta abrir lentamente, acompanhando com o voltímetro. Não poderão existir falhas nos valores apresentados. O terminal 30 fornece tensão positiva para outros sensores. Portanto, no caso de erro de leitura durante os testes, identifique pelos esquemas elétricos quais os outros sensores que estão sendo alimentados pelo mesmo circuito. Desligue-os para certificar-se de que eles não estão influindo nas medições e volte a fazer os testes. Falhas nas acelerações podem ser causadas por desgaste ou defeito na pista do potenciômetro. Mau contato nos terminais do conector faz com que o sensor de posição não informe a posição da borboleta para a central eletrônica, descontrolando todo o sistema de comando da injeção e ignição. Folgas no eixo da borboleta ou presença de sujeira em seu corpo causa falha em seu posicionamento, gerando erro na informação da posição da borboleta para a central eletrônica. No corpo de borboleta é encontrado uma passagem secundária para o ar, denominada bypass. O ar necessário para manter a rotação de marcha lenta passa por esse canal, sendo controlado pelo atuador de marcha lenta, que é composto de um motor elétrico de corrente contínua, comandado pela central. Este motor pode girar à esquerda ou à direita, abrindo ou fechando a passagem. O atuador de marcha lenta possui 3 terminais. No terminal 2, ele recebe positivo direto do terminal 87 do relé principal. Nos terminais 1 e 3, ele recebe 2 aterramentos diferentes. Um do terminal 22 e outro do terminal 4 da central, respectivamente.
O teste de funcionamento do atuador de marcha lenta deverá ser feito com um scanner na posição estática, ou seja, fazendo o atuador funcionar sob o comando da central. Localize o sensor de temperatura do motor. Com o motor parado e a ignição desligada, retire o conector do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Aplique o simulador resistivo aos terminais do conector do sensor e regule-a para uma resistência em torno de 250 ohms. Faça o motor funcionar com uma rotação de marcha lenta próxima do normal. Aumente a resistência do simulador para 850 ohms, que se refere a uma temperatura de aproximadamente 50 graus centígrados do motor. A rotação do motor deve se elevar, pois o valor desta resistência indica para a central que o motor está frio. Aumente a resistência do simulador para 3.500 ohms. A rotação do motor deve oscilar, indicando que a central reagiu. Baixe a resistência do simulador para algo como 250 ohms. O motor deverá se manter a uma rotação ideal de marcha lenta. Se isto ocorrer, é porque a central recebeu e reagiu à informação de temperatura enviada através do simulador resistivo e que o atuador está respondendo ao comando da central. Se isto não ocorrer, localize o atuador de marcha lenta. Com o motor parado e a ignição desligada, desligue o conector do atuador de marcha lenta. Meça com um ohmímetro o valor de resistência entre os terminais 1 e 3 do atuador. O valor encontrado deve ser de 33 ohms, com uma variação aceitável de 10% para mais ou para menos. Verifique a resistência entre os terminais 1 e 2 do atuador. O valor encontrado deverá ser de 17,5 ohms, mais ou menos 10%. Verifique a resistência entre os terminais 2 e 3 do atuador. O valor encontrado deverá ser de 15,5 ohms, mais ou menos 10%. Se for encontrado em alguma medição circuito aberto ou fora da faixa apresentada, o atuador deverá ser substituído. Voltamos em instantes com mais videocarro. Você já tem um e-mail que identifica você? Então digite www.mecanico.com.br e clique no ícone da carta, no menu principal do site. Depois disso, você entra com seus dados pessoais e recebe seu e-mail na hora. Já pensou? Seu nome @mecanico.com.br? Utilize o site para enviar e receber quantas mensagens você quiser, mesmo se você não tiver computador. www.mecanico.com.br, o portal do mecânico. Este subsistema é o responsável por toda a circulação de combustível existente no motor. Por ser composto de peças sensíveis que possuem padrões definidos de funcionamento, sua manutenção merece uma atenção especial. A bomba de combustível fica imersa no tanque e é montada no mesmo suporte do indicador de nível de combustível do tanque,
usando este combustível para seu arrefecimento e lubrificação interna. Acionada por um motor elétrico, ela envia o combustível até os injetores, mantendo a linha de alimentação sob uma pressão contínua. A bomba é alimentada por tensão positiva pelo terminal 87 do relé da bomba de combustível e por um negativo fornecido pelo interruptor inercial. O seu circuito é protegido pelo fusível de 10 amperes. O fornecimento de combustível para os injetores é feito com base nos seguintes dados: massa de ar admitida, exigência do motor, pressão e vazão de combustível. Os dois primeiros itens são verificados a cada 180 graus de trabalho do girabrequim. No entanto, a central não possui qualquer controle sobre a pressão e vazão de combustível, devendo estar dentro dos padrões previstos pelo fabricante. A central apenas atua na temporização da bomba e na tentativa de correção da mistura através da sonda lambda, que somente indica desajustes na mistura, mas não corrige erros de funcionamento. Por isso, é muito importante que sejam feitos os testes de pressão, vazão e alimentação elétrica da bomba de combustível, que nos veículos Maré encontra-se sob o banco traseiro imersa no tanque de combustível. Como estes testes já foram mostrados detalhadamente no vídeo de manutenções preventivas, neste vídeo somente mostraremos os resultados destes testes. A bomba é alimentada com uma tensão igual à da bateria, 12 volts nominais. E o sistema funciona com uma pressão entre 2,8 e 3,2 bar. E uma vazão entre 1,8 e 2 litros por minuto de combustível. Se a pressão estiver abaixo dos padrões, o sistema poderá estar apresentando os seguintes defeitos: baixa tensão de alimentação da bomba de combustível, bloqueio na linha de alimentação, como filtros de captação e de linha entupidos, tubulação dobrada, etc. Bomba de combustível defeituosa. Estes problemas podem causar mau desempenho do motor do veículo, falhas no funcionamento do motor, principalmente nos momentos de exigência, mistura pobre de combustível. Se a pressão estiver acima dos padrões indicados, o sistema poderá estar apresentando os seguintes defeitos: regulador de pressão defeituoso, bloqueio na linha de retorno do combustível. Estes problemas podem causar consumo alto de combustível, mistura rica, mau desempenho do motor, motor falha nas exigências pelo excesso de combustível. Sempre que se substitui uma bomba elétrica de combustível, é aconselhável retirar o tanque para efetuar uma limpeza na sua parte interna. Os resíduos que eventualmente possam existir no interior do tanque poderão estragar a nova bomba e entupir os filtros de captação e o filtro principal. O interruptor inercial é um dispositivo de segurança que desliga o aterramento da bomba de combustível quando o veículo sofre algum impacto mais violento, interrompendo seu funcionamento. Se o interruptor inercial se desligar, sua religação somente deverá ser feita depois de um exame minucioso do sistema de alimentação de combustível. Deve-se verificar se não existe nenhum vazamento que possa causar um incêndio.
O filtro de captação é o primeiro filtro do sistema, localizado na entrada da bomba de combustível. Limpe ou substitua o filtro toda vez que efetuar a manutenção da bomba de combustível. Confeccionado com formas e componentes especiais, o filtro principal funciona impedindo a passagem de partículas sólidas, que podem afetar o funcionamento dos injetores e do regulador de pressão. Localize o filtro principal de combustível, que fica posicionado na parte inferior do veículo, sob a carroceria, próximo ao tanque, interligando a linha de alimentação do sistema por meio de conexões do tipo engate rápido. Na sua montagem, é preciso observar o sentido da linha de alimentação, identificado por uma seta existente na sua carcaça externa. Se for montado no sentido inverso, o filtro não renderá como deve e, em alguns casos, poderá vir a atrapalhar o funcionamento do sistema. O filtro principal de combustível não pode bloquear mais que 10% da vazão da bomba de combustível. Como não existe manutenção preventiva para esse filtro, sua substituição deve ser feita conforme a orientação do fabricante. O regulador de pressão é composto por duas câmaras distintas, separadas por um diafragma. Uma que recebe o combustível sob pressão do tubo distribuidor e outra ligada por uma tomada de vácuo ao coletor de admissão. Na primeira câmara, existe uma saída ligada à linha de retorno de combustível, vedada por uma válvula de fluxo, que é pressionada por uma mola calibrada. Quando o tubo distribuidor recebe mais combustível do que o utilizado pelos injetores, a pressão do combustível aumenta e pressiona o diafragma, que vence a tensão da mola calibrada e abre a válvula de fluxo, dando vazão ao combustível, que volta ao tanque pela linha de retorno. A injeção deve ser proporcional à exigência do motor. Como a injeção é definida pela pressão da linha, esta também deve ser proporcional à exigência. Para que isto ocorra, o regulador de pressão é ligado ao coletor de admissão por uma linha de vácuo. Quando o motor está com baixa exigência, numa descida, por exemplo, o vácuo aumenta e age contra a pressão da mola calibrada, abrindo mais a válvula de fluxo, dando vazão ao combustível e diminuindo a pressão da linha. Quando o motor está com alta exigência, numa subida, por exemplo, o vácuo diminui e a pressão contra a mola calibrada também diminui, fechando a válvula de fluxo, obstruindo a passagem de combustível e aumentando a pressão da linha. A atuação do regulador de pressão do combustível pode ser verificada durante o teste de pressão do sistema de alimentação de combustível. Para testar o regulador de pressão isoladamente, deve-se usar uma bomba de vácuo, conforme indicado no nosso vídeo Manutenções Preventivas. O regulador de pressão também exerce a função de amortecedor, compensando as variações de pressão que ocorrem durante o movimento de abertura e fechamento dos injetores. Se a mola calibrada estiver quebrada ou fraca,
haverá uma queda na pressão do combustível. O diafragma furado, na maioria das vezes, não altera em demasia a pressão do sistema. Porém, cria uma infiltração de combustível na câmara de vácuo do regulador. A partir daí, este combustível é sugado pelo coletor de admissão, enriquecendo a mistura do cilindro mais próximo da tomada de vácuo do regulador de pressão. O enriquecimento da mistura, a princípio, pode não ser notado pelo motorista, mas depois de algum tempo, a vela deste cilindro pode deixar de funcionar por encharcamento de combustível. Se essa infiltração não for solucionada, haverá uma lavagem do filme de óleo do lubrificante do cilindro contaminado, seguindo a uma contaminação do óleo do cárter do motor. Os injetores de combustível são válvulas eletromagnéticas que se abrem por ação de um comando elétrico emitido pela central. Este comando atua na bobina interna do injetor, criando um campo magnético que vence a tensão da mola que atua no fechamento do injetor. Eles dão vazão ao combustível armazenado no tubo distribuidor, pulverizando-o sobre as válvulas de admissão, para que este se misture ao ar que entrará no cilindro quando a válvula se abrir. Os injetores recebem alimentação positiva do terminal 87B do relé principal e possuem aterramentos independentes feitos pela central através dos seguintes terminais: Injetor 1, terminal 17. Injetor 2, terminal 16. Injetor 3, terminal 15. Injetor 4, terminal 35. E injetor 5, terminal 34. Localize os injetores que são ligados ao tubo distribuidor de combustível na sua parte superior, onde são fixados por meio de travas elásticas e por onde recebem o combustível sob pressão. Nessa parte superior dos injetores, incorporado aos mesmos, são encontrados os últimos filtros de combustível do sistema. As partes inferiores dos injetores estão ligadas ao tubo coletor de admissão do motor. Meça com um ohmímetro a resistência entre os dois terminais dos injetores. O valor encontrado deve ser de 16 ohms, com uma variação aceitável de 10%. O tempo de injeção é que define a quantidade de combustível injetada no motor. Esse tempo também tem como parâmetro características de funcionamento específicas do injetor, como vazão, tensão da mola e vedação. Como a central não consegue medir estes parâmetros, ela utiliza valores pré-definidos. Portanto, se por algum desgaste mecânico houver alteração nos valores de vazão, tornando-os diferentes dos valores ideais, ela não detectará o problema, mesmo que o sistema não esteja funcionando corretamente. Esse comportamento pode danificar outros componentes que estão funcionando bem e trazer problemas sérios para o motor. A limpeza e o teste de vazão e estanqueidades dos injetores devem ser efetuados em equipamento apropriado e confiável para este serviço, seguindo fielmente as instruções do fabricante, de modo a não causar danos aos injetores. O ultrassom é um método usado na limpeza do bico injetor. Se for usado fora de especificação, pode causar o endurecimento da mola interna do bico injetor, já que altera as propriedades físicas do metal. Isto faz com que o injetor não se abra totalmente, diminuindo a sua vazão e a quantidade de combustível injetado. Nas extremidades superior e inferior dos injetores, são montados anéis ou rings de vedação,
que são confeccionados em borracha fluorizada e possuem as seguintes funções: vedar o combustível entre o tubo distribuidor e o injetor na parte superior do injetor, vedar a entrada falsa de ar entre o tubo coletor de admissão e o injetor na sua parte inferior, atuar como isoladores térmicos do injetor, atuar como amortecedor de vibrações entre o motor e o injetor. Por esses motivos, os anéis devem ser substituídos todas as vezes que o injetor for retirado do seu alojamento. Na sua colocação, recomenda-se a utilização de vaselina líquida para facilitar sua montagem. O comando para a abertura dos injetores deste sistema ocorre de forma sequencial fasada. Ou seja, o injetor de cada um dos cilindros é aberto somente no período da abertura das suas válvulas de admissão. Com isso, é conseguida uma melhor homogeneização da mistura, obtendo-se mais desempenho do motor com mais economia e um nível de gases poluentes mais baixos. Para que isto ocorra, o sistema utiliza o sensor de fase. Este sensor monitora a posição do eixo comando de válvulas de escapamento e informa essa posição para a central, que por sua vez pode identificar a fase de admissão de cada um dos cilindros do motor. O sensor de fase é composto por um sensor Hall e um ímã permanente, e uma capa com uma abertura. Quando a polia gira, esta capa controla a exposição do sensor ao ímã. Cada vez que a janela passa pelo sensor, é criado um pulso pela exposição do sensor ao ímã. A central, então, detecta este pulso e, juntamente com o sinal do sensor de rotação IPMS, reconhece o momento de abertura das válvulas de admissão. Recebe alimentação positiva pelo terminal 12 da central e sua malha é aterrada pelo terminal 19 da central. O sinal de retorno é enviado à central pelo terminal 8. Localize o sensor de fase que está montado atrás da engrenagem de distribuição do eixo comando de válvulas de escapamento. Desligue o conector elétrico do sensor. Ligue somente a ignição do veículo e, usando uma caneta de polaridade, verifique se existe alimentação positiva e negativa no conector do sensor. Desligue a ignição e volte a ligar o conector elétrico. Com a caneta de polaridade ligada ao terminal 8 do conector, dê partida no motor. Os LEDs da caneta deverão piscar para indicar que o sensor está emitindo sinal. Desligue a ignição e, com um ohmímetro, verifique a continuidade do fio do terminal 8 da central entre o conector do sensor e o conector da central. Se não existir alimentação, o sensor não funciona. Se existir alimentação e o sensor não emitir pulso, ele precisa ser substituído. Se houver alguma interrupção entre o terminal do conector do sensor e o terminal do conector da central, ela não receberá esses pulsos e não poderá operar. Em qualquer destes casos, a central não receberá o sinal do sensor de fase e o veículo não irá funcionar. Daqui a pouco tem mais videocarro.
Conheça agora a Bolsa de Empregos do site do Mecânico. O Mecânico Online oferece gratuitamente uma bolsa de empregos para você que procura emprego ou está em busca de um bom funcionário. Coloque o seu currículo, clicando em Bolsa de Empregos e faça parte de um banco de profissionais que será pesquisado por grandes empresas de recursos humanos em todo o Brasil. E se você procura um mecânico competente, certamente irá encontrá-lo aqui. www.mecanico.com.br, o portal do mecânico. O sensor de rotação é montado sobre a roda fônica feita de material ferromagnético, possuindo no seu núcleo um ímã e uma bobina. No momento da passagem de cada um dos dentes da roda, cria-se um campo magnético entre o ímã e o dente. Essa energia magnética é transformada através da bobina do sensor em pulso elétrico enviado à central. Efetuando a contagem dos pulsos, a central reconhece a rotação do girabrequim. Essa informação é importante para a definição do avanço da centelha. Outra função do sensor é a definição do ponto morto superior do cilindro, PMS. Para isto, foram retirados 2 dentes da roda fônica, ficando com 58 dentes e 2 espaços vazios. Na passagem do espaço vazio, o sinal enfraquece e a central determina o reinício da contagem dos pulsos, podendo assim definir a posição exata do girabrequim. O primeiro dente depois do espaço vazio é chamado de dente de sincronismo. O sensor recebe alimentação positiva pelo terminal 48 da central e sua malha é aterrada pelo terminal 19. O sinal de retorno é enviado à central pelo terminal 49. O sensor de rotação e PMS se encontra na parte traseira do bloco do motor. A roda fônica se encontra na parte interna do motor, junto ao volante. Para efetuar o teste de resistência do sensor, remova o conector elétrico da central. Com um ohmímetro, meça a resistência entre os terminais do conector do sensor correspondentes aos terminais 48 e 49 da central eletrônica. O valor encontrado deve estar entre 774 e 946 ohms à temperatura ambiente. Os sistemas que utilizam bobina dupla e distribuição estática já apresentam inovações, pois eliminam problemas com a alta tensão. Estes sistemas não usam o distribuidor convencional, que é uma peça muito propícia a desgaste, e já possui um circuito menor de alta tensão, diminuindo as perdas geradas pelas resistências dos cabos. O sistema M2-4 utiliza também a distribuição estática, que é caracterizada pelo uso do sensor de rotação e PMS e do sensor de fase para a definição do ponto de avanço da centelha. Este sistema usa uma bobina para cada cilindro, denominadas de monobobinas, que eliminam o uso de cabos de alta tensão. Essa tecnologia faz diminuir a possibilidade de interferências de sinais eletrônicos externos e fugas de alta tensão, além de propiciar uma perda menor da alta tensão
gerada pela bobina quando enviada por meio de cabos às velas. A central define o ponto de ignição e o avanço da centelha com informações do sensor de PMS e do sensor de fase. No ponto de avanço ideal, a central, auxiliada por um módulo de potência interna, emite os sinais que irão excitar o primário da bobina, que transforma imediatamente a baixa tensão em alta tensão e a descarrega na vela do cilindro a qual está ligada. Para evitar a ocorrência de uma segunda centelha, é montado entre o secundário da bobina e a vela um diodo de alta potência. Pelo terminal 3 do conector, cada bobina recebe tensão de bateria, vinda do interruptor da ignição do veículo. Pelo terminal 2 do conector, um dos lados do secundário da bobina é aterrado. Pelo terminal 1 do conector, cada uma das bobinas recebe chaveamento vindo do módulo de potência no momento de gerar a corrente de alta tensão para o cilindro correspondente. Localize as 5 bobinas do sistema que estão posicionadas e presas à tampa das válvulas e ligadas a cada vela correspondente do motor. Com a ignição ligada, verifique com um voltímetro a tensão entre o terminal 1 e um aterramento. O valor encontrado deve estar em torno de 12 volts nominais, a mesma tensão da bateria. Desligue os conectores elétricos das bobinas. Com o auxílio de um ohmímetro, meça a resistência entre os terminais 1 e 3 do conector de cada bobina. O valor encontrado deve estar entre 0,2 e 0,5 ohms, a temperatura ambiente. Retire a bobina da vela e, com o auxílio de um ohmímetro, verifique a resistência do conjunto do secundário. O valor encontrado deve estar em torno de 3 a 6 megaohms. Com o auxílio de um multímetro, faça o teste de passagem de corrente pelo diodo. Acione o verificador de diodo e ligue uma das pontas de prova no terminal 2 do conector da bobina. Ligue a outra ponta na saída da bobina, onde ela é conectada à vela, e observe o valor indicado pelo multímetro. Inverta as pontas de prova do multímetro e verifique que o valor encontrado é diferente da medida anterior, acusando o sentido da corrente pelo diodo. Isto indica que o diodo está em perfeitas condições. Nesta área, o sistema M210-4 também apresenta uma inovação, que é a utilização de 2 sensores de detonação montados no bloco do motor. Um deles está situado entre os cilindros 1 e 2 e o outro entre os cilindros 4 e 5.
Ao sentir a ressonância criada pelas detonações e pré-ignições, os sensores informam a central que atrasa momentaneamente o ponto de ignição no cilindro ou cilindros que sofreram o fenômeno, em no máximo 9,7 graus da posição do girabrequim. Se no próximo tempo de explosão dos cilindros atrasados não ocorrer pré-ignição ou detonação, a central faz com que o avanço comece a retornar ao ponto pré-estabelecido, aplicando 0,4 graus de avanço em cada tempo de explosão sequencialmente ocorrido, até que seja atingido o ponto ideal de avanço. Se ocorrerem novas detonações, a central voltará a agir da mesma forma. Os dois sensores de detonação recebem pelo terminal 2 energia positiva do terminal 30 da central. O primeiro sensor envia o sinal de retorno pelo terminal 11 da central e o segundo sensor pelo terminal 29 da central. As malhas de proteção dos dois sensores são aterradas pelo terminal 19. Alguns cuidados devem ser tomados durante a montagem do sensor de detonação para não danificá-lo. Para demonstrar estes procedimentos, utilizaremos o motor montado em um cavalete. Utilize trava química na rosca do parafuso de fixação do sensor. O torque de aperto dos parafusos de fixação dos sensores deverá ser 2 kg força-metro ou 20 newtons-metro. O teste dos sensores de detonação somente poderá ser efetuado através de um scanner. Porém, outros fatores podem causar problemas sem que os sensores estejam defeituosos. Vibrações provocadas por suportes de motor e coxins semi-soltos, folga de válvulas, etc. Podem criar ruídos que atinjam o bloco do motor, causando uma frequência igual à frequência da pré-ignição ou da detonação e enganando o sensor. Ele envia sinal para a central e esta reage atrasando a centelha em todos os cilindros, já que não consegue identificar qual deles criou o problema. Isto deixa o motor sem desempenho, aparentemente sem uma causa lógica para que isso ocorra. Quando se deparar com um problema como esse, faça um teste de estrada, analisando o desempenho do veículo. Desligue o sensor e faça o mesmo percurso novamente. Se o desempenho do veículo melhorar, corrija os defeitos que interferiram nos sensores. Para que a mistura esteja dentro do padrão ideal a maior parte do tempo possível, compensando as várias situações de funcionamento do motor, os gases de escapamento são verificados pela sonda lambda. Esta sonda é um importante sensor do sistema, já que a maioria dos seus problemas são causados por falhas em outros componentes. Por isso, sempre que for constatado um mau funcionamento da sonda lambda, antes de trocá-la, certifique-se que não existe mais nenhum outro problema em outras partes do sistema. A sonda lambda somente entra em funcionamento depois de atingir uma temperatura de 300 graus centígrados. Nessas condições, se a quantidade de oxigênio existente entre as duas partes da sonda, eletrodo positivo e negativo, tiver porcentagens diferentes, é gerada entre essas duas partes uma variação de tensão. Esta variação
identifica o índice da diferença da quantidade de oxigênio entre o ar atmosférico e o gás do escapamento. Esta informação é passada para a central, que, se necessário, determina o ajuste da mistura. A sonda lambda está ligada à central pelos terminais 28 e 10. Sua malha de aterramento está ligada ao terminal 19 da central. Sua resistência de aquecimento recebe alimentação positiva pelo terminal 87B do relé da bomba de combustível e seu circuito é protegido por um fusível de 10 amperes e possui aterramento próprio. Localize a sonda lambda. Com a ignição desligada, retire o conector da sonda lambda. Usando um voltímetro, posicione as pontas de prova nos terminais 3 e 4 do conector que alimenta a resistência. Ligue somente a ignição do veículo e verifique no voltímetro se chega a tensão da bateria. O tempo de duração da leitura será de aproximadamente 2 segundos, pois a resistência da sonda é alimentada pelo relé da bomba de combustível, que, sem o funcionamento do motor, é desarmado por ação da central. Se não chegar à tensão indicada, verifique primeiro se o relé principal se armou, observando se a bomba de combustível está em funcionamento, e depois verifique o fusível de proteção do circuito. Depois, verifique a continuidade dos fios do chicote elétrico. Usando um ohmímetro, examine o valor da resistência de aquecimento nos terminais do conector do sensor. Deve-se obter um valor entre 3 e 5 ohms à temperatura ambiente. Com a sonda aquecida, ligue o voltímetro entre o terminal 28 do conector, que está enviando o sinal de retorno para a central eletrônica, e o terminal 10, que está fazendo aterramento pela central eletrônica, mantendo todas as conexões elétricas ligadas. Com o motor aquecido, verifique o valor indicado pelo voltímetro, que deve estar entre 0,1 volts e 0,9 volts, em um número de intervenções que devem variar entre 6 e 8 vezes por segundo, o que só pode ser visualizado através de um osciloscópio. Se isto não ocorrer, desligue o fio do voltímetro que está ligado ao terminal 10, aterramento, e ligue-o a um bom aterramento no motor do veículo. Se a situação se regularizou, verifique o aterramento do sensor e volte a fazer o teste. Caso contrário, verifique se não existe algum outro defeito no sistema. Se houver defeitos, efetue as correções necessárias e faça o teste da sonda novamente. Se a sonda não corresponder, ela deve ser substituída. Quanto mais vezes a sonda lambda intervir na correção da mistura, melhor será esse resultado. Se as suas intervenções ocorrerem com uma frequência inferior a 6 vezes por segundo, a mistura não será corrigida convenientemente e o veículo poderá apresentar como indicação de irregularidade oscilações na rotação de marcha lenta do motor.
Os gases criados pela circulação de combustível são armazenados no canister. A válvula de alívio do canister se abre periodicamente, dando passagem para estes gases até o coletor de admissão, para serem queimados juntamente com a mistura. Neste momento, a central diminui a injeção de combustível. A válvula recebe alimentação positiva pelo terminal 87 do relé principal e seu aterramento é feito pelo terminal 5 da central. A válvula de alívio do canister está localizada sob a caixa de roda, do lado direito do veículo. Seus testes não serão mostrados neste vídeo, porém, estes testes estão amplamente descritos no manual que acompanha este vídeo. Saiba agora tudo sobre o site do mecânico. No Mecânico Online, você vai solucionar todas as suas dúvidas sobre injeção eletrônica, freios ABS e muitos outros assuntos, utilizando o Tira Dúvidas e a lista de discussão, um canal direto entre você e os maiores especialistas do Brasil. Basta clicar e participar. www.mecanico.com.br, o portal do mecânico. O sensor de velocidade do veículo é do tipo Hall, que está localizado na saída do diferencial. Este sensor transmite à central um sinal cuja frequência varia em função da velocidade do veículo. Através destes sinais, a central reconhece a velocidade do veículo. O sensor recebe alimentação positiva vinda do terminal 87A do relé principal e tem seu aterramento próprio. Os pulsos são enviados à central pelo terminal 9. Localize o sensor de velocidade, que está situado na saída do diferencial. Levante o veículo a uma altura que permita girar uma das rodas motrizes e ligue somente a ignição. Usando uma caneta de polaridade, efetue as seguintes verificações. Terminal positivo do 87 do relé principal, o mesmo que 37 da central. Terminal negativo proveniente de aterramento próprio. Terminal 9 envia pulsos quando o diferencial girar. Se não existir positivo ou negativo, o sensor não trabalha. Neste caso, examine o circuito elétrico, corrija a falha e efetue o teste novamente. Se existir positivo e negativo, mas o sensor não emitir pulso quando o diferencial girar, substitua o sensor. O sensor de temperatura é composto por um sensor NTC, que varia sua resistência de forma inversamente proporcional à temperatura a cada milésimo de segundo. Quanto maior a temperatura, menor a resistência. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. O sensor é alimentado pelo terminal 30 da central
e tem seu aterramento feito pelo terminal 45 da central. Os testes do sensor de temperatura não serão mostrados neste vídeo. Porém, a sequência desses testes é encontrada no manual que acompanha este vídeo. Se o sensor apresentar valores fora dos padrões definidos pela central, por motivo de curto, interrupção da fiação ou até defeito do sensor, a central reconhecerá a falha no sensor e sinalizará acendendo a lâmpada de diagnose. Neste momento, é acionado o sistema Recovery, que utiliza de um valor fixo de temperatura do motor, programado na memória, permitindo o funcionamento do veículo até chegar a uma oficina. Veículos Maré são equipados com um variador de fase do eixo comando de válvulas de admissão. O objetivo deste componente é gerar um ganho de torque e potência, melhorando o enchimento dos cilindros através do cruzamento de válvulas. No funcionamento normal do veículo, as válvulas atuam da seguinte forma. As válvulas de admissão começam sua abertura 16 graus depois do ponto morto superior e se fecham 45 graus depois do ponto morto inferior. Durante todo esse período, as válvulas de escapamento estão fechadas. O pistão, então, comprime a mistura e com a centelha da vela ocorre a explosão. Após a explosão, quando o pistão se encontra 27 graus antes do ponto morto inferior, as válvulas de escapamento começam sua abertura e se fecham 2 graus depois do ponto morto superior. Este diagrama de válvula funciona muito bem nos regimes de baixa exigência e em baixas rotações, porque nestes momentos o pistão faz todo o trabalho de sucção da mistura e expulsão dos resíduos. Este sistema atende ao funcionamento normal do veículo. Porém, quando se almeja um nível de torque e potência mais elevado, torna-se necessária a alteração deste diagrama. Em regimes de alta exigência, o fluxo de ar é mais intenso. É neste momento que o variador de fase entra em ação, adiantando 18 graus no eixo comando de válvulas, o que corresponde a 9 graus do eixo girabrequim, e fazendo com que estas válvulas passem a se abrir 2 graus antes do ponto morto superior, fechando-se 36 graus depois do ponto morto inferior. Esta mudança altera um cruzamento de válvulas. Durante o período de 2 graus antes até 2 graus depois do ponto morto superior, as válvulas de admissão e de escape estão abertas. Com isto, quando os resíduos são empurrados para fora do cilindro, é criado um fluxo de ar que ajuda no processo de admissão. Isto permite uma admissão mais eficaz, assim como a limpeza do cilindro. Todo esse processo resulta num ganho de torque e potência do motor. O variador de fase está posicionado na ponta do comando de válvulas de admissão. Ele é composto por uma capa, onde está fixada a polia de admissão, um pinhão com um conjunto estriado e um pistão, com uma engrenagem helicoidal e uma mola. O pinhão é encaixado no eixo comando de válvulas. A mola fica entre o pistão e o pinhão, empurrando o pistão na direção da polia. O pistão possui um furo no centro que é encaixado no pinhão por um conjunto estriado, que faz com que essas peças girem sempre em conjunto. Na lateral do pistão e no interior da capa, existe uma engrenagem helicoidal
que faz com que o pistão, ao se movimentar axialmente, mude o alinhamento do eixo com a polia. Para que o pistão se desloque, é necessário que o óleo sob pressão seja desviado e encha a câmara do pistão. Esta função é executada por uma solenoide, que empurra um conjunto de válvulas, desviando o óleo, que passa por um canal interno do comando de válvulas e chega até a câmara do pistão. É este sistema que faz um giro de 18 graus no comando de válvula, o que equivale a um avanço de 9 graus do girabrequim. O variador de fase é acionado com o motor aquecido, em baixa rotação e com carga, e é desativado quando a rotação atingir 4.800 RPM, independente da carga. Esta desativação ocorre em respeito às leis de controle de emissões. O variador de fase recebe alimentação através de seu próprio relé. Este relé recebe alimentação positiva pelo seu terminal 30, diretamente do positivo da bateria. A bobina do relé recebe alimentação positiva vinda do terminal 87B do relé principal pelo seu terminal 86. O negativo que fará o acionamento do relé pelo terminal 85 vem do terminal 52 da central. Quando o relé se arma, o positivo que foi recebido pelo terminal 30 passa para o terminal 87 do relé, acionando a eletroválvula do variador de fase, que possui aterramento próprio. Localize o variador de fase. Com o motor à temperatura ideal de funcionamento, desligue o conector da solenoide do variador de fase e posicione as pontas de prova no conector do variador. Eleve a rotação do motor. Verifique no voltímetro se existe sinal de 12 volts, o que demonstra a ativação do relé do variador de fase. Caso não estiver chegando tensão, pare o motor e faça o teste do relé do variador e de suas ligações. Os procedimentos deste teste são semelhantes ao teste do relé principal e da bomba de combustível, mostrados no início deste vídeo. O Marea pode ser equipado com um sistema eletrônico antifurto denominado Fiat Code, que inibe a alimentação da central. Nos veículos Marea, este componente encontra-se sob o painel do veículo, do lado do motorista. Todas as centrais estão preparadas para receber os códigos que são emitidos pela chave de ignição ao Fiat Code. Nos veículos que não estão equipados com o sistema, a central não vem habilitada, mas está pronta para receber esta habilitação. Depois que isso é feito, não existe modo de eliminar a codificação. Por esse motivo, se for necessário substituir uma central por outra não habilitada, ao se ligar à ignição do veículo, o código de segurança será gravado nessa outra central. A partir daí, ela somente servirá para esse veículo. No caso de quebra ou perda da chave original do veículo, somente uma oficina autorizada Fiat pode alterar ou reativar essa codificação da central. Por motivos de segurança, não estamos divulgando este procedimento. E chegamos ao final de mais um videocarro.